E aí pessoal, tranquilo? Então, estamos aí com mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho, que a gente separou vários trechos para trazer para vocês aí durante a semana. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, confira a inscrição. Nos sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo, que a gente sempre tenta trazer o melhor para vocês. Ajude também o professor Olavo de Carvalho a crescer aqui também no YouTube. É só se inscrever no canal dele, já está perto aí de 1 milhão de inscritos, para que ele chegue mais rápido possível a esse 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Quem quiser apoiar nosso canal, ou participar da nossa vaquinha, ou até mesmo ser membro do canal, os links estão aí na descrição do vídeo, para a gente continuar aqui no YouTube, sempre firme e forte, sempre por um Brasil melhor, com Deus, pátria, família e liberdade. Isso um dia vai mudar o Brasil. Tamo junto, forte abraço, valeu. Os ingleses costumavam dizer que no Brasil ninguém sabe quem foi seu avô. Não é isso? Então, quer dizer, as árvores genealógicas terminam 2 gerações para trás. E, no entanto, todas as tendências hereditárias estão em você. Você as carrega, só que você não sabe quem elas são. Se você estuda aquele negócio do Zondi, da psicologia do Zondi, você vai ver o peso enorme que os antepassados têm na formação da sua conduta, das suas emoções, etc, etc. Então esse é um bando, ele compara um bando de personagens que está dentro de você, exigindo que você repita o destino deles. Mas você não os conhece. Então isso quer dizer, a verdadeira situação do ser humano no mundo é de um bicho que está andando no escuro, onde ele só enxerga 1 metro para frente. É sempre assim, sempre foi, né? E um fenômeno espantoso é o conjunto de rituais quase obsessivos que os seres humanos criam para atenuar essa impressão. Para ter a impressão de que eles estão num mundo fechado onde eles conhecem tudo. Ou seja, é uma técnica de fugir da realidade. Esta fuga, até certo ponto, é necessária porque sem ela o mecanismo de abstração não pode funcionar. Tá certo? Mas se você perde a consciência de que é uma fuga e de que é, de certo modo, vamos dizer, um fingimento, então aí você disse adeus à realidade mesmo. Professor, de alguma forma, quando uma pessoa pensa e se comunica com o outro, então ela faz um recorte abstrativo para expressar uma ideia qualquer. A outra pessoa capta aquele negócio. Mas o que ela entende não porque ela entendeu o esquema abstrativo, mas porque de alguma forma ela participa da mesma realidade. É isso que é a condição de possibilidade da comunicação humana? Ou... Sim, existe apenas uma analogia entre o que o sujeito falou e o que você experimenta. Mas essa analogia, vamos dizer, ainda que ele tenha expressado a coisa imperfeitamente, você sabe do que ele está falando. Porque vocês dois estão no mesmo mundo. Né? Você vê, essa é uma das minhas teses fundamentais. Quer dizer, o mundo é o mediador da linguagem. Se não existisse o mundo em torno de nós, a linguagem não poderia funcionar de maneira alguma. Você veja, é possível duas pessoas se comunicarem sem uma saber a língua da outra. Você aponta um objeto, por exemplo, mas para isso o objeto tem que estar presente. Você está num país estrangeiro, você não fala a língua, mas você vai no supermercado e mostra uma salsicha. E se isso é possível porque a salsicha está ali. Não é isso? Agora, não seria possível a comunicação entre dois falantes que não tivessem presença física. Então, quer dizer, longe da linguagem cobrir o mundo, ao contrário, ela se consiste apenas de uma série de fios soltos, né, num espaço infinito em volta. E você entende o que os caras estão falando? Não porque a língua esteja no sistema, não porque vocês falam a mesma língua, mas porque estão no mesmo mundo. O mundo, portanto, não se refere somente aos objetos dos quais você está falando, mas às intenções e gestos das pessoas. Quando uma pessoa fala alguma coisa, você entende não somente o de que ela está falando, mas também a intenção com que ela está falando.
Não é isso? E essa intenção o que é? Uma ação possível, uma ação potencial. E é curioso como, vamos dizer, a capacidade que o ser humano tem de avaliar essas coisas é um negócio absolutamente extraordinário. Por exemplo, você percebe que um fulano odeia um terceiro. Ele não disse nada, foi só pelo jeito dele falar, você percebe que ele odeia o fulano. E você percebe instantaneamente que esse ódio não é suficiente para levá-lo a matar o fulano. Se você não percebeu isso, você não entendeu o que ele disse. Está entendendo? Quer dizer, a compreensão da linguagem vai além daquilo que foi dito. Porque é complementado, vamos dizer, por um olhar, por uma entonação. Tá certo? Na verdade, a nossa capacidade de perceber essas coisas é uma coisa absolutamente extraordinária. Isso tem sido explorado nos últimos anos pela programação neurolinguística, que também só arranhou um pedacinho da coisa, né? Agora, isso tudo, esta percepção também está presente na leitura. Né? Eu noto, por exemplo, que nos últimos anos, eu vejo isso assim, sobretudo por mensagens na internet, por blogs, etc. As pessoas no Brasil estão com dificuldade de perceber o tom que uma coisa foi falada. Isso aí é grave. Em grande parte, o responsável por isso chama-se maconha. Não, verdade, verdade. A maconha ativa os centros linguísticos, e deprime a percepção, deprime a memória. Então, a máquina de falar está desligada da máquina de perceber. Portanto, a máquina de ler também está separada. Outro dia eu fiz uma piada, o sujeito disse que foi um desabafo. Eu digo, como um desabafo? Eu estou falando de gozação. Quer dizer, ele não percebe o tom. Ele acreditou na piada, literalmente. Tanto que hoje as pessoas, quando fazem piada, elas têm que avisar que é piada, porque senão ninguém percebe. Então, isso quer dizer que existe uma imensa capacidade de adivinhação no ser humano. Não é bem uma adivinhação, mas é uma percepção de uma coisa que é meramente potencial. Não é isso? Que é exatamente o que eu chamo o círculo de latência. Quer dizer que você, quando percebe um objeto, você não percebe só a presença física dele e não percebe só a forma inteligível dele. Você percebe o que ele pode fazer ou o que você pode fazer com ele. Isso tudo está presente. Eu dou um exemplo, você está andando na rua e tem um cachorro deitado. Você percebe só que é um cachorro? Ou você percebe que ele pode abanar o rabo, ele pode rosnar para você, ele pode sair correndo atrás de você, pode te morder, pode sair correndo, pode fazer uma série de coisas. Se você não sabe que ele pode fazer tudo isso, você não sabe que é um cachorro. Porque se é apenas um cachorro empalhado. Não é isso? Então, a percepção desta força que está presente nos objetos, força ou de agir ou de padecer uma certa ação, tá certo? Essa percepção é imediata. Você está vendo um monte de livros, aí você pode lê-los, mas não pode comê-los, ou não sabe. Quer dizer, a forma deles não admite essa ação. Não é isso? Você sabe que eles podem cair da estante, mas eles não podem sair voando. Em tudo o que nós percebemos, existe esse círculo de latência. E se some o círculo de latência, então você não está percebendo nada. Está percebendo apenas formas estáticas que não querem dizer coisa nenhuma. E, no entanto, com que órgão dos sentidos você percebeu o círculo de latência? Com nenhum. Quer dizer, isso não é propriamente uma percepção sensível e não é somente, vamos dizer, uma atividade da sua mente, não é um pensamento que você faz. Por quê? Porque você sabe isso imediatamente. Você não precisa pensar. Então, é uma percepção e, ao mesmo tempo, ela não pode ser atribuída a nenhum dos órgãos dos sentidos. Mas algumas latências são comunicadas pela própria forma física do Sim. ingeridas, né? Sim. Claro. Não, em geral elas são. Normalmente é isso. Você vê uma árvore, você sabe que ela não vai sair voando. Não é isso? Você sabe que ela tem uma raiz, que ela não nasce na superfície. Você sabe que ela está fincada de algum modo no solo, ainda que você nunca tenha visto uma raiz.
Ela está fincada. Então tem alguma coisa para baixo. Tudo que a gente percebe, a forma sugere as ações que aquele objeto pode desempenhar e as ações que ele pode sofrer. Essa percepção não é total e nem sempre é exata, mas ela está sempre ali. E ela nunca está ausente. Né? Ela só está ausente se você estiver num estado mais ou menos hipnótico, onde você percebe somente a forma externa, o recorte, por assim dizer, o formato. Tá certo? Mas é como se fosse uma presença fantasmal aí, né? Agora, você imagina, vamos dizer, numa leitura onde você tem uma presença humana que escreveu tal e qual coisa, mas no círculo de latência, como é importante. Oi. Diga. Qual é a pergunta? Fale bem alto. Dante Henrique, ele pergunta como dosar a ansiedade na leitura e como calibrar a atenção para que outras leituras e conhecimentos e saberes não interfiram na leitura em curso. Bom, essa coisa não tem solução. Isso aí depende do seu improviso. Né? Isso é claro, por exemplo, veja, existe a ansiedade de ler mais. Né? Quer dizer, pela própria mecânica, até ótica. Você quer prosseguir e outras palavras, e outras, e outras, e outras, e outras. E daí a atividade ótica passa na frente da sua atividade imaginária. Esse é um problema. Eu não sei como resolver isso, senão você voltando lá de novo, e de novo, de novo. Quer dizer, vale a pena você até ler mais devagar para que isso não aconteça. Não é isso? Agora, que outras leituras vão interferir na sua leitura é inevitável. Por exemplo, você está lendo, supondo que você está lendo palavras que você já conhece de algum modo. Então essas palavras já trazem uma carga semântica anterior. Essa carga semântica anterior ela não vai te atrapalhar. Você vai supor que a carga semântica que está no texto é mais ou menos a mesma que você já conhece, mas pode haver alguma nuance diferente. Mas se você não tivesse o conhecimento da carga semântica anterior, como é que você ia perceber essa diferença? Então quer dizer que as outras leituras anteriores elas não têm necessariamente que atrapalhar, ao contrário, elas ajudam. É o negócio que diz o Borges, para você entender um único livro, você precisa ter lido muitos livros. Mas também existe, é claro, existe a associação de ideias. Que o sujeito usa determinadas palavras que você leu num outro contexto e você dá a essas palavras o mesmo peso que você já conhece. Às vezes você faz isso errado. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, quer dizer, uma associação fortuita que se deu na sua mente e que não está na intenção do autor, não está no texto. Né? Isso aí você vai ter que corrigir um por um pelo resto da sua vida. Sem contar o fato de que no meio brasileiro certas palavras já estão imantadas de valores emocionais independentes dos seus significados e dos seus referentes. Não é isso? Então, vamos dizer, é o que eu chamo de comunicação animal, que o sujeito fala certos sons que imediatamente vão despertar certas emoções sem referência à realidade externa. Quer dizer, aí vamos dizer, o desligamento entre, vamos dizer, a palavra usada como gatilho de emoções pode funcionar independentemente de qualquer referência externa. Isso funciona realmente, é um método hipnótico, na verdade. Mas quando o hipnotizador encosta o dedo na sua mão e diz que é um cigarro e a sua pele aparece queimada, tá certo? Não havia cigarro nenhum, não havia o objeto capaz de produzir aquela ação. Isso tudo se deu dentro da sua mente, foi a comunicação direta entre a palavra do hipnotizador e o seu cérebro. Tá certo? Eu acredito que a maior parte do que se fala e se escreve no Brasil hoje é assim. Quer dizer, uma comunicação puramente hipnótica. Mas as pessoas não se lembram de olhar para o objeto e dizer, peraí, mas do que você está falando?
Diga. Rafael Santos pergunta. Seu livro sobre a arte de ler, Adler diz que se você lê alguma coisa, mas não é capaz de explicar com suas palavras, quer dizer que você não entendeu. Eu queria que o professor comentasse isso, pois sinto que tem um monte de coisas que eu entendo, mas não consigo verbalizar corretamente com claridade. Não, isso aí, vamos dizer, é um exagero do Adler, né? Quer dizer, idealmente você deve chegar ao ponto de poder explicar. Tá certo? Mas isso é impossível num primeiro momento. Você vai precisar ter um entendimento mútuo primeiro. É claro que o que o autor está falando transcende a sua capacidade de explicar, porque senão você teria escrito aquilo e não ele, Tá certo? Também eu não acredito que seja muito importante você chegar a esse ponto de poder explicar. Tem impressões que eu tive na leitura 30 anos atrás que eu não sei explicar até hoje. Mas elas estão presentes de algum modo, né? Quer dizer, ele está dizendo isso quando se refere, vamos dizer, a conceitos abstratos. Aí o ideal é que você de fato os domine e consiga explicá-los. Mas, por exemplo, quando você lê a Divina Comédia, como é que você vai explicar aquilo, meu Deus do céu? Você pega o primeiro verso, né? No meio do caminho desta vida, né? O que quer dizer esse meio do caminho? Pode querer dizer tantas coisas, você nunca vai esgotar. Então, tem que ser outro Dante. Claro, você teria que ser outro Dante. Então, evidentemente, ele está falando de explicações, conceitos abstratos, não de símbolos poéticos, Olavo, como você comentou a respeito do Adler, que a perspectiva dele é diferente do que você procura obter, transmitir para os seus alunos, quando ele fala que você não consegue explicar, talvez seja algo dentro da dimensão do que ele ensina, equivalente ao que você diz, você tem que tomar posse daquele conhecimento. Isso não necessariamente, às vezes você explica aquilo, mas você introjeta aquele conhecimento e passa a fazer parte de você. Quando se trata de símbolos poéticos, quer dizer, esse introjetar, esse tomar posse, não quer dizer que você seja capaz de explicar aquilo. Sim. Mas, sobretudo, você nota que o indivíduo entendeu uma mensagem poética quando ele observa análogos dela na vida real. Mas esses análogos são ilimitados. Mas não, aquilo Não é normal você, quando você está explicando alguma coisa, você de repente, para ilustrar aquilo, você lembra um verso. Então você está dando mais um exemplo, mais um análogo que apareceu. Quer dizer, você está reconhecendo na realidade análogos daquilo que ele diz. Isso mostra que você entendeu. Ainda que você não consiga explicar aquilo, né? Na verdade, a explicação, vamos dizer, de um poema seria apenas um conjunto de análogos que você fez. E pode haver outra explicação, e outra. Isso não acaba mais. Assim como se você estiver falando texto sacro da Bíblia, então aí que a coisa não acaba mais mesmo. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal a adquirir as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.